Olá, como que vamos? Tudo bem, meus caros amigos, amigas? Tudo em paz? Então vamos para a nossa aula desta semana, onde eu hoje e talvez as próximas vá fazer tanto a parte A como a parte B. A nossa companheira aí, a Renata, ela está um pouco atarefada nesse retorno paulatino que estamos tendo da quarentena da pandemia, né? Então ela está com pouco tempo e então eu, como tenho maior disponibilidade, então eu vou ficar com as aulas A e B. São 3 aulas agora do final do nosso curso e posteriormente ainda até a gente completar o nosso período que vai até novembro, aí talvez a própria Renata consiga trazer alguns temas a mais para o nosso curso de aprendiz do Evangelho, ok? Hoje nós vamos ver a 22ª aula, que trata sobre a ressurreição no Evangelho e os milagres de Jesus relacionados aos fenômenos da natureza, ok? Queremos lembrar, em primeiro lugar, aqui que a respeito desta lição, importante, se vocês quiserem dar um retorno nas aulas ali atrás, onde a própria Renata falou sobre a questão dos milagres, né? Que eles de fato não existem de per si, pois que as leis da natureza não são eliminadas nem derrogadas, é, principalmente pelo nosso Mestre Jesus, tá? E também naquela aula que nós tratávamos das questões dos fluidos, ok? E estes conhecimentos são importantes para nós entendermos um pouco estas questões, né? Como sempre, aconselhamos antes de assistirem estes vídeos das nossas aulas, tanto da Renata como a minha, que é importante vocês estarem acompanhando na leitura da lição correspondente, no caso a 22ª, ok? Então, aqui há um preâmbulo do assunto sobre a ressurreição, que vai tratar aqui a parte A, né? Onde já de início diz que com a autoridade moral plena de Jesus não há uma derrogação das leis divinas, né? Ao contrário, Jesus se utilizava de todos as oportunidades que surgiam para deixar-nos ensinos profundos, né? Despertar em nós o desejo do conhecimento destas leis e a necessidade de nós aplicarmos na nossa vida diária. Ou seja, né, quando Jesus, naquela ocasião, estando encarnado entre nós, ele deixou uma série de situações para que nós, no futuro, e com o advento do esclarecimento da própria ciência e também da doutrina que ele nos enviou, revelando-nos este mundo espiritual, para que nós, por nosso mérito, por nossos esforços, nós entrássemos em conhecimento com estas forças da natureza, da parte física, material, muito revelada pela própria ciência da Terra, nas leis de física, de química, de astrofísica, todos esses elementos, e também com o advento da ainda iniciante, do iniciante conhecimento das leis do plano espiritual, na qual com certeza o aprofundamento vai acontecendo paulatinamente, que nós tivéssemos, então, através dos fatos que Jesus lá nos deixou, para que os compreendêssemos e víssemos como é o processo evolutivo de todos nós, que nós aplicássemos inclusive na nossa existência a partir destes conhecimentos e pudéssemos evoluir muito provavelmente mais rapidamente, tá? Então, citando com base nisso algumas situações onde Jesus tem 3 casos descritos na Bíblia, no Novo Testamento,
questões tratadas como ressurreição. Lembrando que o conceito antigo dos judeus sobre ressurreição é que eles acreditavam a poder a vida retornar, só que talvez no mesmo corpo, e ainda há uma certa crença em algumas escolas religiosas, né, quando no dia do juízo final todos os corpos que pereceram irão se levantar e retornar dentro das mesmas condições materiais, o que isso já não é possível, até segundo a própria ciência, que demonstra que todas estas matérias, elas se decompuseram e foram transformadas e foram utilizadas de outra forma, né? Aliás, temos aí a famosa frase de Lavoisier que no universo nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E o nosso corpo físico, igualmente, faz parte deste processo, ok? Mas a ressurreição tem esta crença ainda que, talvez por uma ideia arraigada, a manutenção da nossa aparência e do nosso corpo físico, de que a vida depende desta massa de carne, desta massa física, para que nós possamos sermos a mesma pessoa. Hoje, com o entendimento que temos da doutrina, nós, principalmente do mundo espiritual, e muito dos habitantes do mundo, da parte oriental do nosso planeta, os povos lá da China, do Japão, das Coreias, Vietnã, aqueles povos, mesmo a Índia, né, eles já fazem uma ideia mais aprofundada da existência do espírito em condições de vida contínua após a existência do corpo terrestre e a volta em outros corpos, né, que é o processo da reencarnação. Então veja que muitos dos nossos povos aqui da Europa, das Américas, né, estamos nessas ideias espirituais muito mais atrasados com relação àqueles povos que já têm uma revelação e um conhecimento mais adiantado nesse aspecto, ok? Então, agora com o advento da doutrina espírita, nós trazemos mais conhecimento sobre isso. Então, nos aspectos relatados no Novo Testamento, que é a ressurreição da filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e a volta de Lázaro, né? Então, nós vamos ver nestas passagens que Jesus não fez com que espíritos que desencarnaram mortos, ou seja, que de fato estivessem mortos, voltassem à vida. Ele não poderia fazer, até porque isso seria uma derrogação das leis naturais. Para entendermos bem isso, damos uma olhada no livro O Céu e o Inferno, de Kardec, né, através das instruções dos espíritos superiores. Na segunda parte deste livro, no primeiro capítulo, que se chama O Passamento, tá, há uma explicação sobre como que se processa o momento do desencarne do perispírito, né? O espírito dele sai da matéria, mas como já vimos nas aulas de fluido, entre o corpo e o espírito há um corpo fluídico que é o perispírito. Sem este elemento intermediário, o espírito, pela sua vontade, ainda que o desejasse, não conseguiria atuar sobre a matéria. Ou seja, a vontade nossa, como espíritos, nós moldamos e atuamos pelo pensamento nesta condição fluídica existente no universo, e através destes fluidos é que nós acionamos a matéria, ok? Então, neste capítulo 1º da segunda parte, no item 4, Kardec nos explica o seguinte: a extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma
em consequência do rompimento do laço fluídico que une o corpo. Mas aí ele esclarece que essa separação nunca é brusca. Mas nesse capítulo ele vai se estender em outras questões sobre o sofrimento do espírito na hora do passamento ou não. Mas para nós é importante entender que enquanto houver algum destes pontos do fluido do perispírito estar ligado no corpo físico, não há morte de fato. Tá? Então, a morte só ocorre quando todos os pontos estão desligados. Ainda no parágrafo seguinte ele diz: o fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. Ok? Então, pelas leis da natureza, as leis fluídicas, as leis mais afetas ao plano espiritual, enquanto não houver todo o rompimento destes pontos fluídicos, o corpo ainda tem vida. Embora sensivelmente a nós esta condição possa não ser perceptível. Tá? Tanto é que nesta nossa lição, nós vamos ver no caso da filha de Jairo, né? O trecho narrado em Mateus diz o seguinte: Jesus, ao entrar na casa do chefe, vendo os flautistas e a multidão em alvoroço, disse: retirai-vos todos daqui, porque a menina não morreu, ela dorme. E caçoaram dele, de Jesus. Mas assim que a multidão foi removida para fora, ele entrou, tocou-a pela mão e ela levantou. A notícia do acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Vejam que Jesus não afirma que ela está morta, Jesus afirma, ela está dormindo. E aí nós vamos ter na própria apostila nossa, como vocês já leram, antecipadamente, né? Nós temos conhecido pela própria ciência, né, os estados de letargia e de catalepsia, né, que são condições de paralisação parcial ou total dos órgãos do corpo físico, mas que em função de ainda estar ligado o perispírito a este corpo, a morte não é real, a morte não existe. Tá? Que é o caso que aqui nós vamos ver no relato do nosso livro, né? A questão do filho da viúva de Naim e da própria ressurreição de Lázaro, que aí inclusive relata até uma certa decomposição do corpo físico de Lázaro, né? E aí a própria ciência nos explica que no caso de Lázaro, esta paralisação provoca mesmo a deteriorização, a decomposição, ainda que parcial, mas a morte em si não há, ok? E nesta questão de ressurreição, de voltar à vida após a morte no mesmo corpo, com certeza essa possibilidade não existe pelos nossos conhecimentos atuais da ciência e também dos nossos conhecimentos da doutrina espírita. Okay? E é uma outra questão que a gente aqui aborda com um pouco mais de profundidade na questão do que é a morte de fato, né? A doutrina nos esclarece que até hoje, desde que o homem é homem, ninguém sobreviveu na matéria, né? Todos os corpos que já existiram nestes milênios da existência humana na Terra, e mesmo dos animais e das plantas, ninguém sobrevive. Toda a parte física, ela acaba morrendo e se deteriorando, se transformando, até, como a gente sabe, em elementos outros que serão constitutivos de outros tipos de materiais, ok? Então, a questão de que nós ainda, infelizmente, ainda lutamos muito com a questão da morte do corpo físico,
nos esquecendo da nossa existência, da nossa imortalidade como espíritos. Enquanto nós nos preocuparmos com a morte do corpo físico, e que não é a nossa morte real, nós vamos ter esses sofrimentos, estas ideias e esta expectativa de um dia poder voltar ao mesmo corpo físico, coisa que não é necessária. Tá? E entendendo que voltamos à vida no corpo físico, sim, mas através da reencarnação, de um outro processo constitutivo de um novo corpo físico para o mesmo espírito que animou outro corpo em outra existência, ok? Então, esta nossa preocupação hoje tida pelo nosso processo evolutivo que atingimos, né? Essa preocupação insana da morte, de preservar um corpo que naturalmente se deteriora pelo tempo, pelas doenças, pelas quais nós somos os mesmos responsáveis, então não tem muito sentido. Precisamos aprender a entender que nós somos espíritos imortais. Tá? Daí essa nossa preocupação com a morte do corpo físico, ela não tem muita lógica, já que estamos nos esclarecendo a respeito de quem nós somos, ok? E, fora esta parte, da parte A, que eu acho que a gente não precisa se delongar tanto nestas questões das ressurreições narradas no Novo Testamento, nós vamos, na segunda parte, sobre os fenômenos da natureza, como vocês lembram na própria aula da Renata, ela traz sobre os milagres, eles em si, de per si, como coisas sobrenaturais não existem, né? E aqui, logo no início da parte B, Fenômenos da Natureza, Herculano Pires, que foi um conhecido espírita, pensador, tradutor das obras de Kardec, um filósofo da doutrina, né? Ele, na introdução do livro A Gênese, ele comenta: o mundo vem se revelando aos homens lentamente através dos milênios em que as gerações se sucedem. Mas a verdade é que somente neste século, e aí estamos falando do século XX, graças a um extraordinário aceleramento das ciências, a sua realidade começa a desvendar-se aos nossos olhos. Quando o homem apareceu na Terra, o mundo já era velho, de muitos milhões, ou diria de muitos bilhões de anos. Esse animal curioso, dotado de inteligência indagadora, começou por conhecer apenas a epiderme do mundo, assim mesmo em reduzida extensão. Desde que o homem é homem, apesar de no princípio da nossa infância espiritual e aqui na Terra, né, nos nossos desenvolvimentos que vem acontecendo há milhares de anos, o homem tem procurado sempre explicar os fenômenos que o rodeiam. Né? Tanto é que, no princípio, todos os fenômenos naturais, que para hoje não passam de banalidades, como a chuva, como o trovão, como os raios, como o vento, né? como os mares bravios, então tudo isso hoje tem uma explicação muito natural para todos nós, mas naquela época tudo isso para nós eram questões assombrosas. Né? E exatamente para poder entender o homem que é dotado da inteligência, ao desenvolver o seu pensamento, ao desenvolver o seu raciocínio, ele começou a procurar, evidentemente, todas as explicações que justificasse por que determinada coisa acontecia. Por que a chuva é chuva, por que o vento é vento, por que a terra é terra e por que a água é água. Né? E hoje nós sabemos de todas essas composições dos elementos, né? A química nos traz revelações maravilhosas. Mas ainda estamos longe, longinho, muito longe de descobrir tudo o que de fenômenos da própria natureza, das leis divinas, ok? Nós sabemos que hoje na ciência da astrofísica, né, os cientistas buscam no universo uma série de respostas para entendermos o nosso próprio planeta, para entender o nosso Sol, o nosso próprio sistema solar,
mas que ainda nos defrontamos dia a dia enquanto estas pesquisas vão acontecendo, né, com fenômenos que para nós são inexplicáveis. Né? Há questões que falamos em outra ocasião sobre que tudo que existe no universo fisicamente corresponde, segundo a própria ciência, com cerca de 4, 5% do que é constituído o universo, e que os outros 90 e tantos por cento ainda são bastante desconhecidos, né? Que são elementos cujos efeitos que esta causa provoca ainda não é totalmente esclarecida a nós. Então nós temos muito a caminhar no estudo da natureza, ainda que física, quanto mais na questão das naturezas do espírito, do mundo espiritual e das próprias questões fluídicas, que ainda pouco conhecemos. Né? Como citação aqui de Herculano Pires, né? E o mundo já era velho há muitos milhões de anos, eu recomendo sempre, é uma matéria que eu gosto bastante, né? Existe no YouTube um vídeo de cerca de 1 hora e meia aproximadamente, que se chama Construindo o Planeta Terra. Ali nos dá a conhecer, pelos fatos já conhecidos da ciência da Terra, né, o como que, na interpretação atual da ciência, o nosso planeta foi construído. Tá? Nesse vídeo, Construindo o Planeta Terra, mostra desde a primeira formação, com poeira cósmica em torno do nosso Sol, tá? E todas as fases pela qual ela foi se formando e se transformando. Tá? De uma bola de fogo no princípio, se transforma também em bola de gelo, se transforma também em bola líquida, né? Líquida não totalmente, a parte interna é sólida, mas composta tão somente de líquido em sua superfície, sem uma crosta de terra como hoje nós a conhecemos nos continentes. Então é muito interessante para o nosso saber, né, esta questão deste vídeo, ok? E aí, nesta parte B, nós vamos ver algumas afirmações aqui do nosso livro, né, que partindo da ciência física, nós vamos adentrando também hoje ao conhecimento das leis da matéria. Kardec, no livro dos Médiuns, como diz aqui na nossa obra, o homem em todos os tempos teve amor ao maravilhoso. Mas o que é maravilhoso? Aquilo que é sobrenatural. E o que entendemos por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza. E isto, de fato, não existe. Então conheceis, pois, tão bem estas leis que podereis marcar o limite do poder de Deus? Muito bem. Provai então a existência dos espíritos e suas manifestações, que suas manifestações são contrárias à lei da natureza e que elas não são e não podem ser uma destas leis. Então, o Kardec já nos alerta de que estas leis não podem ser fora das leis do universo, as leis divinas de Deus. Tudo se encadeia dentro de um complexo de fenômenos que nós ainda desconhecemos. Isto é o sobrenatural. Não é que está fora das leis divinas, mas que ainda não as conhecemos em profundidade. E aqui nós vamos ter alguns eventos narrados no Novo Testamento, como a multiplicação dos pães e peixes, que está lá em Marcos, né? Aqui há algumas explicações e que nós ainda, acredito, nós não temos ainda as condições necessárias para explicarmos todos os fenômenos de que Jesus participou e nos deixou exemplo, né? Como diz aqui, Cair Bachútil, ele aventa como um fenômeno de materialização em larga escala na multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, que teria, segundo o Novo Testamento, o relato em Marcos, alimentado cerca de 5.000 pessoas que estavam ali próximo de Jesus. Um número considerável, né?
Na Gênese, Kardec interpreta como esta alimentação, né, e o povo saiu alimentado, talvez esta alimentação espiritual, né, com a palavra do mestre, como nós já vimos na aula sobre fluido, né, que o magnetismo de Jesus, né, é, tinha um peso na sua fala e no seu mostrar, né, uma, uma, uma questão tão significativa que as pessoas saíam saciadas de fome ou de sede, ok? Então, esta pode ser alguma das explicações de fatos que estão relatados na Bíblia, mas que nem sempre se pode tomar ao pé da letra, né? Para exemplificar, nós temos aquele fato já no Velho Testamento, depois que Moisés liberta o povo hebreu do Egito e que caminham lá para tal terra prometida em Israel, onde há a cidade que vai ser sitiada por Josué, né? E, e aí o relato bíblico diz que as muralhas daquela cidade caíram quando soaram as trombetas, né? E aí, quando a gente interpreta literalmente, então, o som das trombetas, por ajuda divina de Deus, fizeram com que as muralhas de Jericó tenham caído, né? Ou nós podemos interpretar de uma outra forma, talvez mais plausível, pelos nossos conhecimento atual, de que ao soar das trombetas foi dada a ordem de ataque e as forças do exército de Josué derrubaram as muralhas de Jericó. Percebam que, conforme o que está relatado na Bíblia, nem sempre nós podemos tomar ao pé da letra. Precisamos sempre pensar nas questões mais naturais, nas explicações mais simples, do que em questões maravilhosas, em questões milagrosas. É assim, tá? E aí ainda vai falar, assim, aqui ele traz um exemplo claro, né, dessa questão da materialização ou não dos pães, né, ou do saciar a fome pela palavra de Jesus às nossas fomes espirituais, que em Evangelho de João está escrito, né? Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. E aí nós temos estas interpretações, tá? E aí há alguns outros exemplos sobre a pesca surpreendente, que Jesus manda lançar as redes onde eles não tinham conseguido pescar praticamente nada, e Jesus pede que eles lancem em determinado ponto ali do mar e a rede volta cheia, né? Muito provavelmente Jesus, com a sua percepção espiritual maior, ou até em contato com entidades espirituais nas quais ele estava sempre ligado, né, podem ter visto um cardume e falado, ó, tá ali. Né? Imaginem vocês que esta ligação de Jesus com o plano espiritual e pelas próprias condições dele, né, eram totalmente possíveis e plausíveis, porque hoje nós temos o conhecimento de um ser humano que aqui esteve presente conosco muito recentemente, o senhor Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, e nós sabemos que ele, pela sua mediunidade excepcional, em decorrência, evidentemente, do seu próprio processo evolutivo, ele estava quase que sempre em contato direto com Emmanuel, uma entidade espiritual que para nós era invisível e não perceptível, mas que sabemos, por diversos fatos, de que Emmanuel dava diversas informações a Chico como seu mentor principal, mas que também Chico recebia outras tantas informações de entidades espirituais devido à sua condição mediúnica mais aprofundada, que ainda estamos a caminho de poder obter de acordo com o nosso processo evolutivo. Então imagine se Chico presente em nossa existência
era possível de ter essas revelações do mundo espiritual, o quanto mais Jesus não o teria, até pela espiritualidade que devia envolver toda a atmosfera em torno do nosso mestre querido, ok? Outra questão é da tempestade aplacada, né? E uma observação que até Pedro, né, fica preocupado, falou, quem é esse que até os ventos e o mar obedecem Jesus, né? Está aí esta passagem narrada aí em Lucas, né, no nosso livro. Então, na obra Gênese, no capítulo 15, tem um comentário que diz o seguinte: nós ainda não conhecemos os segredos da natureza para afirmar se existe sim ou não inteligências ocultas que presidem a ação dos elementos. Caso isso fosse possível, o fenômeno citado acima decorreria de uma autoridade sobre estas inteligências, feitas por nosso Mestre Jesus. Na obra de André Luiz, nós vamos ver alguns relatos onde se faz referência a espíritos da natureza, tá? A espíritos que estão, vamos dizer, em seu processo de evolução, ligados aos fenômenos e à ordenação de eventos da natureza física, tá? Quando eu citei esta obra, este vídeo no YouTube, Construindo o Planeta Terra, eu fico lá imaginando, né, as forças espirituais de Jesus e de todos aqueles espíritos da esfera física, que com a vontade do seu pensamento e atuando sobre os fluidos universais, né, atuaram na formação do planeta e na constituição de toda esta forma física da Terra. Tá? Então, essa observação feita por Kardec na obra Gênese, de fato, ela é bem verdade, que há espíritos ligados na condução dos processos da natureza. E se assim o é, podem ter o domínio, sim, sobre todos estes elementos, ok? O andar nas águas, há a explicação, algumas, de que Jesus poderia, pelas forças fluídicas próprias dele, eliminar-se o peso do seu corpo físico, ou, em algumas versões, algumas explicações de que Jesus teria a projeção do seu corpo astral, do seu corpo perispírito, que se lança sobre as águas sem que possa afundar. E ou, com esta mesma força fluídica, fazer com que Pedro também o pudesse caminhar sobre as águas. Tá? Nós sabemos que o espírito, através do perispírito, que é a constituição do seu corpo físico, né, eles têm inclusive a questão da volitação. Tá? Então, os espíritos eles conseguem volitar. Ficar pairado acima das águas seria o menor dos problemas, ok? Então, para as nossas reflexões, esta aula, a 22ª, fica esta questão que eu chamo a atenção para o início dela. Relemos agora esse item, que eu acho que é a essência do ensinamento para esta lição, que está aqui nesta parte. Opa, vamos voltando aqui. Aqui, falando sobre Jesus, que começa assim no início da parte A da 22ª aula. O mestre é um exemplo vivo das virtudes, e em conhecendo a necessidade do homem, tanto do ponto de vista intelectual quanto moral, agia com naturalidade e humildade nas mais diversas circunstâncias, como nós vamos ver e vimos durante esta aula. Com a sua autoridade moral plena, ele nunca, evidentemente, derrogou as leis divinas. Ao contrário, buscou utilizá-las para despertar no homem
o desejo do conhecimento das leis e a necessidade da sua aplicação em nossa vida diária. Algumas das passagens que suscitam a maior parte das discussões dos efeitos de Jesus refere-se a questões puramente naturais, ainda por nós desconhecidas. É esta a aula de hoje, fiquem com Deus e na próxima semana retornaremos.